Essa é uma questão que nós encontramos o texto de um filósofo clássico chamado Aristóteles, dentro de uma coleção famosa de pensamentos filosóficos do Brasil, que é a coleção do Giovanni Reale. Nesse texto, Aristóteles narra um pouquinho o período anterior ao período que ele está filosofando. Aristóteles, nesse trecho, está falando do período conhecido por nós como período pré-socrático. Então, apesar do filósofo Aristóteles estar no período clássico, ele está retomando conceitos da época pré-socrática. Nesse sentido, nós percebemos que Aristóteles está contando sobre o início da filosofia, que estava vinculada à maravilha, principalmente com a ideia de surpreender-se com a maravilha do mundo, no sentido de tentar explicar fenômenos desconhecidos do ser humano, como as fases da Lua, o curso do Sol e dos astros. Aristóteles, nesse trecho, então, mostra que a filosofia inicia-se da curiosidade sobre o mito, que vai surgindo ali no século 7 a.C., 6 a.C., no período pré-socrático da filosofia. O enunciado, então, nos pergunta: para Aristóteles, a maravilha é considerada a causa de filosofar, pois... Letra A. Aproxima o homem das explicações míticas sobre o mundo. Não é que a maravilha aproxima o homem das explicações míticas, mas é uma lógica de consequência. Ao olhar o mundo e os mitos de explicação, o homem desperta a curiosidade sobre aquilo que está longe do seu alcance. Portanto, a alternativa A é falsa. Letra B. Desperta a curiosidade e a consequente busca pelo conhecimento. Observem que no trecho Aristóteles fala da surpresa que os homens têm ao analisar coisas que eles não conhecem. E ao fazer isso, essa curiosidade é desperta, o que dá início ao pensamento racional da filosofia, que vai aos poucos deixando de ser mitológico e tornando-se racional, produzindo assim o conhecimento filosófico. A alternativa B é verdadeira. Letra C. Faz com que o homem se surpreenda com as questões mais complexas. Sim, o homem se surpreende no início do desenvolvimento do pensamento racional na Grécia, mas com coisas simples, maiores do que si, mais simples, como Sol, astros, Lua. Então essa ideia de complexidade ainda não está presente nos filósofos pré-socráticos. Portanto, a alternativa C é falsa. Letra D. Induz o homem à passividade diante dos acontecimentos da natureza. Pelo contrário, mediante a relação de observação com os acontecimentos da natureza, o homem se torna atuante no pensamento filosófico, de forma alguma passivo. Por isso, a letra D também é falsa. Letra E. Leva o homem ao reconhecimento de seu conhecimento. Nesse momento, gente, o homem ainda não conhece. Ele está começando a produzir. Então não tem reconhecimento do que ele já sabe. Tem inovação, descoberta, curiosidade. Por isso a alternativa é falsa. O único gabarito correto nessa questão é a letra B.